Então entenda, né? Mateus 5,18, Jesus ali está falando do final de um ciclo, de uma dispensação, de uma aliança, né? Do qual ele veio ali cumprir uma para o que? Iniciar outra, não é verdade? Preste atenção. Então todo este ministério de Jesus vai ali, né, em todos os capítulos. Quando ele chega ali no capítulo 24, que ele já está falando ali do final do templo de Jerusalém, da casa do pão, da casa, né, da casa do tesouro. Por isso que lá em João, o discurso dele foi falando que ele era o pão da vida. Porque ali, né, Belém, que significava ali a casa do alimento, né, do pão, ali iria ser derrubada, né? Vocês veem ali o início de Mateus 24. Então, quando ele chega aqui em Mateus 24, né, 29, ele diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, né, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus, né, os poderes dos céus, né, nós falamos lá no início, que quando ali Mateus 5,18 fala que o céu e a terra passarão, o céu que significa o comando do Criador para a criatura. Então, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? O sinal, não está falando que vai aparecer o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, vai aparecer, reencarnou, vai aparecer. Está falando que aparecer o sinal, presta atenção, que as pessoas não lêem direito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Qual é esse sinal? É aquilo que está escrito em Isaías 61, versículo 2. Porque ali Isaías 61 está falando o quê? A profecia ali, 700 anos, é daquele que viria para libertar os cativos, mas ali no versículo 2 você diz que ele vinha também para o dia da vingança do Senhor. O dia da vingança do Senhor não é acabar o mundo, né? Acabar não sei o quê. Era exatamente derrubar, né? E assim, por isso que na cruz, diz que na cruz o véu foi rasgado. Né? Agora temos livre acesso. Então, para assim, concluir este processo, teria que a casa do tesouro, né, que era do antigo sacerdócio levítico, né, então teria que findar, não é verdade? Teria que passar para poder ser estabelecido, que nós lemos lá no livro de Hebreus, né? Primeiro tira-se o antigo para se estabelecer o novo. Então continuamos aqui, né, dizendo assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, irmãos, tem a ver com Isaías 61, versículo 2, é uma metáfora, sobre as nuvens quer dizer, no juízo, né, ali ele não veio o dia da vingança, ele veio então no juízo. Então, sobre o que lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, quer dizer, vindo com o juízo sobre esses poderes, né? O poder, né? Ele vai vir com juízo sobre o poder, né? Nós já lemos o que quer dizer céu, né? E serão do céu com poder e muita glória, né? Com poder e muita glória. Então, veja bem o 31. E ele enviará os seus anjos, né? Aí, quais são esses anjos? Vocês vão a Gênesis 2, versículo 1. O exército que foi criado para isso, né? Não foi só o Jesus de Nazaré que foi criado, foi vários, né? Então, vocês vão ali em Hebreus 1, do versículo 5 até o 14. No 14 diz assim, não são todos que foram enviados para a salvação? E você vê ali no 5 e 6 que fala assim, qual deles foi gerado como filho, né? E no 6 está falando assim, novamente foi introduzido, né? Então, todos estão a serviço, só um foi gerado como filho. Preste atenção, hein? Esse exército lá de Gênesis 2, 1. Então, ó, e ele enviará os seus anjos, né? Com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, presta atenção, dos quatro ventos
uma à outra extremidade dos céus. Então, esses escolhidos, esse exército de comando, são os ministradores, né? Ministros quer dizer servidor, né? Vivem para serviço, né? Então, Hebreus 1, versículo 14, vamos lá e ver, entendeu? Então, eles, na terra, eles têm os visíveis e os invisíveis, né? E todos estão a serviços, né? E todos estão em serviços, tá bom? Presta atenção, não tem só fisicamente, tem... Mas o que queremos mesmo dizer, falar... Então, já mostramos o período, o ciclo, mostramos em Hebreus como passou, não é verdade? Então, aqui em Mateus 24, versículo 32, está falando sobre o fim do quê? Naquela geração também Jerusalém, porque tudo fazia parte, não é verdade? O período da transição do período da lei para a graça, né? Teria que ser o templo de Jerusalém derrubado, porque ali era o centro, era a presença de Deus, né? Então, a presença de Deus agora iria mudar, não é verdade? Então, eles teriam que mudar também. Então, nós vemos o final também de Jerusalém, também aqui, né? Para completar, né? Aqui em Mateus 24, a partir do versículo 32, diz assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando lá os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mas o que importa, presta atenção, 33, assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo o quê? As portas. O que está próximo às portas, o quê? Chega logo, né? Então chegou naquela geração. Então no 34 diz assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então vocês vão, Mateus 5,18 fala que tudo iria se cumprir. Jesus de Nazaré, né, não ia passar no céu e a terra até que ele cumprisse, que ele não foi revogar, ele foi cumprir. E aqui em Mateus 24, né, 34 diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. 35, passará o céu, o comando do céu e a terra, porém as minhas palavras não passará. Quando fala passará a terra, pode passar a humanidade, lembra que é de geração em geração, né? Geração morre, geração nasce, né? Porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então nós lemos acima que estava falando que a vinda do Filho do Homem, não é segunda vida, não se fala de segunda vida, todo mundo hoje fala de segunda vida, aqui está se falando da vinda do Filho do Homem, né? Jesus, é o próprio Jesus que está falando da vida do Filho do Homem, ele não está falando da minha segunda vinda, entendeu? Ele está falando da vinda do Filho do Homem. E quem é esse homem? Porque ele estava falando que tudo ia desestruturar. Então, há comando, né? Tanto invisível como visível. Então, esse Filho do Homem seria visível, né? Ele está falando que do céu viria o sinal. Então, fisicamente, viu, né, o seu Filho do Homem, que foi Tito, filho de Vespasiano, o comandante ali romano que veio ali para destruir, para concluir, né, ali a destruição do templo físico, casa do tesouro ali, porque para poder terminar de vez aquele ciclo, aquele comando da lei, para entrar no reino eterno, que é vivo e eficaz, não é verdade? Do ressurreto. Presta atenção, hein? Entendeu? Então precisava acontecer o templo ser derrubado, como Jesus ali no capítulo 24 foi falando, mostrando. Então quando fala de rumores de guerra, fala isso aqui, ele está falando daquela geração, tudo aconteceu naquela geração, né? Tudo aconteceu naquela geração, tá bom? Presta atenção. Então nós vamos continuar nos próximos vídeos com esse raciocínio, nessa aula, entendeu? Que ainda vamos falar lá sobre, né, em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, tudo que fala sobre esse assunto, né? Que para poder a gente ter um entendimento, não é verdade? Que ali Jesus ele falou no final de ciclo
e de um final do templo físico de Jerusalém, não é verdade? E não foi só este assunto do qual a gente leva para outro lado e, né, e fala outras coisas que não tem nada a ver. Então Jesus era o pão da vida, né? Jesus é o bom pastor, não é verdade? É o bom mestre, aquele que é a videira verdadeira, né? Isso aí soa que tem muitas videiras que não são verdadeiras. Então vamos prestar atenção na videira verdadeira, porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. O povo sofre porque falta conhecimento, mas a gente não quer mais sofrer, né? Então vem comigo, vamos estar assim, trocando informação, né? Trocando, ninguém aqui é mestre, mestre é só Jesus, mas podemos trocar informação. Pode aqui no comentário, entendeu? Assim tá interagindo, né? Porque nós precisamos, né, crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Preste atenção e vai dando like, não esqueça, começa meu vídeo, dá o like, tá bem? Compartilha com outros, se inscreva, entendeu? Compartilha com outros, dá o like, é preciso dar o like, tá bem? Para ver que a gente está sendo realmente, né, amiguinhas nesse culto racional. Se inscreva, deixe seu like.